Pessoal, tudo bem? Sempre quando chega essa época do ano, a gente acaba ficando muito angustiado com os sintomas respiratórios que as crianças apresentam e fica em dúvida quando é gripe, quando é resfriado e o que a gente deve fazer em cada situação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui no Perguntas com a tia Cris. Muitas vezes a gente acaba confundindo, achando que qualquer espirro é um sintoma de gripe ou resfriado. E na verdade nem sempre é assim. Algumas vezes a gente tem alergia, tem uma rinite e tem espirros, e por isso que a criança está daquela forma e não é nem gripe nem resfriado. Eu vou conversar um pouquinho dizendo para vocês as diferenças entre os dois para que a gente possa definir bem certinho quando é gripe, quando é resfriado, embora nem sempre seja fácil essa diferenciação. A primeira diferença entre gripe e resfriado é o agente etiológico. Então, o agente da gripe são os vírus influenza, normalmente influenza A ou influenza B, que são os que causam mais doenças em humanos. E eles existem diversos subtipos, né? E esses subtipos é como se fosse o acessório do vírus. Então, como se fosse o brinco, a pulseira, o acessório de cabelo que o vírus utiliza. Isso que diferencia um de outro. Tá? Então, por exemplo, o H1N1, ele tem o acessório H1 e o acessório N1. A diferença do outro, H3N2, também é o acessório e assim vai, tá? E o vírus influenza B é um outro tipo de influenza que também causa gripe em humanos. E o vírus do resfriado, o mais comum, existem diversos, mais de 200. O mais comum é o rinovírus, também tem o coronavírus, tem o ecovírus, o coxsackie-vírus, diversos que podem ocasionar resfriados. Os vírus influenza, eles têm uma característica de estar sempre em processo de mutação. Então, eles estão sempre se modificando a sua estrutura e é por isso que a vacinação não é uma coisa duradoura. Então, a vacina a gente faz todo ano justamente porque de um ano para o outro o vírus mudou. Então, por isso que a vacinação não é uma coisa que dure para o resto da vida, como em outros tipos de vacinas que a gente faz. Outras diferenças. Então, por exemplo, a época em que acontece. Normalmente as gripes são sazonais. Elas acontecem mais no outono e no inverno. E o resfriado acontece durante o ano inteiro. O início da gripe é um início súbito. Estava bem, de repente está muito mal de um dia para o outro. O resfriado é uma coisa um pouco mais arrastada. Né? A febre geralmente é febre alta na gripe e é uma febre que dura 3, 4 dias, pode chegar até a 40 graus. E é incomum ter febre no resfriado. Normalmente o resfriado a gente não tem febre. Dor de cabeça é muito mais comum na gripe, e é uma dor de cabeça forte, bem intensa, muito mais comum do que no resfriado. Normalmente no resfriado é incomum, não é uma coisa que aconteça com muita frequência, não. Cansaço é muito intenso na gripe e não é tão intenso assim nos resfriados, é leve. Muita dor no corpo na gripe, né? No resfriado não acontece. O nariz entupido acontece muito mais no resfriado do que na gripe. Dor de garganta, mais comum no resfriado do que na gripe. Aquela coisinha de ficar às vezes arranhando assim acontece na gripe, mas é mais intenso no resfriado. Tosse, muito intensa a tosse na gripe, incomum no resfriado. Dor no peito, comum, até porque tosse, fica aquela dor muscular, na gripe, incomum ou leve no resfriado. E a principal complicação da gripe são as pneumonias. Então, a gripe ela acaba complicando mais do que os resfriados. Normalmente o resfriado é autolimitado e acabou o resfriado, tá tudo certo. Então, resumindo para vocês, na influenza, na gripe, é sazonal, então normalmente outono e inverno, é um quadro de início súbito, febre alta, dor muscular, tosse e muito cansaço, dor no corpo. O resfriado comum acontece durante o ano inteiro, o quadro clínico é mais lento, o início é mais devagar, mais arrastado e é acompanhado normalmente de dor de garganta, espirros e coriza. Tá? Espero ter ajudado vocês com a diferenciação da gripe e resfriado
e a gente vai conversar, fazer outros vídeos a respeito da vacinação da gripe, de outras coisas relacionadas com essa época do ano logo em seguida, tá bom? Um beijo e até mais!